Primeira informação é sobre a convocação da seleção brasileira. Nessa sexta-feira, Dorival Júnior divulgou os 23 atletas que vão disputar os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai em setembro. Seleção que não vive boa fase e vai mal na classificação. Estevão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, foram as grandes novidades dessa lista. Daqui a pouco eu falo mais sobre Luiz Henrique. Antes, contar que Matheus Pereira, que pertence ao Cruzeiro, não foi chamado, mas faz parte de uma lista de apoio de atletas que podem ser convocados em caso de lesão dos 23. Nessa lista de apoio também aparecem Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Bora falar agora sobre o Santos, que recusou de vez a proposta de 12 milhões de dólares do Botafogo pelo zagueiro Jair. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirma que para o negócio sair o Botafogo vai ter de melhorar consideravelmente as cifras e as condições de pagamento. Já Fernandinho, volante principal jogador do Atlético Paranaense, será desfalque do Furacão nos 2 próximos jogos contra o Vasco. Nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, no meio de semana pela Copa do Brasil. Tudo porque o Fernandinho saiu machucado no confronto contra o Belgrano na noite dessa quinta-feira em Córdoba, que colocou o Furacão na próxima fase da Sul-Americana. Já o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, admite que o clube pode fechar a venda de uma SAF nos próximos meses. É um projeto antigo do Fluminense, a grande dificuldade é que o tricolor carioca pense em repetir algo que o Fortaleza tem tentado. A ideia não é vender a maioria das suas ações para passar a ter um comandante, e sim se associar a uma empresa que coloque dinheiro, fique com um percentual menor, para que o Fluminense possa pagar suas dívidas, mas que o manager, para que o clube continue sendo tocado pelos atuais dirigentes do Flu. A saideira do Giro de Notícias, o Palmeiras divulgou nas últimas horas sua terceira nova camisa na cor dourada. A estreia, inclusive, acontece nesse sábado contra o Cuiabá. Pelo que eu percebi nas redes sociais, há muita gente divergindo sobre o que pensar em relação à camisa. Eu achei o uniforme do Palmeiras produzido com a Puma bonito, mas muitos setoristas do Palmeiras, jornalistas e especialmente torcedores, não gostaram do novo modelo. E você, o que pensa sobre ele? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião. Hora de falar sobre Luiz Henrique, segundo reforço mais caro do futebol brasileiro. O atacante, que vive grande fase com a camisa do Botafogo, foi recompensado pelo bom futebol com a convocação para a seleção brasileira em 2 jogos das eliminatórias. Queria contar uma curiosidade sobre o Luiz Henrique. Ele custou 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, só ficando atrás na lista de reforços mais caros do país, atrás do Almada, que também pertence ao Botafogo. Mas a curiosidade, a informação exclusiva vem agora. O Botafogo paga ao Luiz Henrique, entre salários, direitos de imagem e luvas, 800 mil reais por mês. Salário alto para qualquer pessoa normal que viva no Brasil, mas no mundo do futebol, levando em consideração o preço que ele custou e a bola que ele vem entregando ao Botafogo, dá para dizer que esse salário é baixo. Você quer uma prova? O Flamengo tem hoje 13 jogadores que ganham a mesma coisa ou mais do que o Luiz Henrique. A lista conta com Davi Luiz, Matias Vinha, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Alan, De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. A grande curiosidade é que, apesar das cifras abaixo dos jogadores do Flamengo, dá para dizer que o Luiz Henrique hoje é mais decisivo do que a grande maioria desses atletas que eu citei. Na temporada atual com a camisa do Botafogo são 36 jogos, 7 gols e 4 assistências, números bem melhores do que toda a sua primeira temporada no Betis, onde jogou na temporada 2022-2023, na oportunidade 43 jogos com 3 gols e 7 assistências. Vou falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. Você sabia que o Boca Juniors foi o último a garantir classificação com a vitória do São Paulo contra o Nacional nessa quinta-feira? O Nacional já não tem mais chance de, via ranking da Conmebol, adquirir vaga no Super Mundial. Dessa maneira, restam apenas 2 vagas. A do campeão da Libertadores desse ano e a do time norte-americano, que como país anfitrião terá direito a participar do torneio. Esse torneio está marcado para julho do ano que vem, nos Estados Unidos. Queria contar um pouquinho sobre a divisão das vagas na América do Sul. São 6 vagas. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense já haviam adquirido as conquistas dessas vagas graças a títulos. Quem for campeão desse ano se junta a esses 3 e também a River Plate e Boca Juniors. Isso porque a Conmebol decidiu criar um ranking da Conmebol que vale ou que leva em consideração as campanhas nas últimas edições de Libertadores da América. River e Boca tiveram as melhores campanhas. Importante contar também que se a gente tiver um campeão repetido, no caso o Flamengo, o Fluminense ou o River Plate, essa última vaga da Libertadores da América vai pro ranking. E aí quem se dá bem é o Olímpia do Paraguai. Só para arrematar, esse Super Mundial de Clubes contará com 32 participantes, sendo 12 times europeus. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Red Bull Salzburg, Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus e Atlético de Madrid. A pergunta que eu quero deixar para você é: os clubes brasileiros têm chance diante desse batalhão de grandes times do futebol europeu? Minha resposta eu já deixo por aqui, não. Mas use o espaço para comentários e avalie também, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que está no mercado atrás de um zagueiro. Contei para vocês pela manhã sobre o interesse Cruz Maltino em Rafael Tolói. Se as negociações com o Tolói não forem avançando, já há um plano B. Pelo menos é o que garante a imprensa turca, que assegurou nas últimas horas que o Vasco e o Santos têm tratativas com o Luan Pérez. Eu mandei mensagem para o zagueiro, que ainda não me respondeu. Qualquer novidade, conto para vocês na live que começa às 7 da noite. Luan, 30 anos de idade, revelado na minha portuguesa, com passagem pelo Santos, pertence ao Fenerbahçe e está voltando de um longo processo de recuperação depois de uma cirurgia no joelho. Sua única partida nessa atual
atual temporada foi num amistoso contra uma equipe croata e entrou nos 11 minutos finais. Ainda sobre o Vasco, Jean Menezes, que já desembarcou no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato, foi convocado para a seleção chilena. Atacante de 31 anos de idade, que vai desfalcar o Vasco em setembro, jogos das eliminatórias em 5 e 10 de setembro. A última, mas não menos importante, Praxedes definitivamente fora do Vasco. O contrato foi rescindido e essa rescisão já foi publicada no BID, Boletim Informativo Diário, economia de R$420 mil por mês. Quero falar agora sobre o Flamengo, cada vez mais perto de anunciar Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Plata é um atacante equatoriano de 23 anos de idade, o Alcaraz é um meia argentino de 20 anos. Em relação ao Plata, entre Flamengo e Plata tudo certo. Falta o sim do Al Saad. A última proposta feita pelo Flamengo foi de aquisição de 30% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros. Há uma série de metas que não são difíceis de serem compradas, que obrigariam o rubro-negro a adquirir os outros 70%, numa negociação que se aproximaria dos 12 milhões de euros que o Al Saad pedia. O time qatari tem uma relação difícil com o Plata, reluta em aceitar essa oferta, mas a tendência é que o martelo seja batido em breve. Já sobre Carlos Alcaraz, tratativas finais entre Flamengo e Southampton, o Flamengo vai desembolsar 18 milhões de euros, além de ceder por empréstimo de uma temporada o Vitor Hugo. Só para completar sobre o Fla, nessa sexta-feira, Michael foi apresentado demonstrando enorme bom humor, contando causos com Jorge Jesus. Ele até chegou a brincar dizendo que o Bono, goleiro marroquino do Al Hilal, cogita daqui a um ano vir jogar no Brasil, mas especificamente no Flamengo. A notícia triste sobre o Fla: o Tite passou mal por conta da altitude lá em La Paz e teve constatado uma arritmia. Na chegada ao Rio de Janeiro, foi levado a um hospital e descobriram uma fibrilação atrial. Não houve necessidade de intervenção cirúrgica para correção desse problema no coração. Com medicamentos, a coisa já foi restabelecida e ele deve ter alta nos próximos dias. Sobre o São Paulo, que tomou uma decisão importante a respeito da contratação de Thiago Mendes, uma das novelas mais antigas que envolviam o tricolor, chegou ao fim. O São Paulo desistiu de esperar por uma resposta do Al Rayyan, time do Catar que detém os direitos econômicos do atleta. Antes de gravar o vídeo, um dirigente do São Paulo me confirmou que foram duas propostas feitas pelo São Paulo. A melhor delas, com algo na casa dos 2 milhões de euros. Mas o Al Rayyan insistia nos 6 milhões de euros, quase 36 milhões de reais. Não há nenhuma lógica, de acordo com o São Paulo, no investimento desse tamanho para um atleta de 32 anos de idade que em 10 meses fica livre do contrato. O que o São Paulo faz? Espera até janeiro para assinar um pré-contrato e contar com o Thiago Mendes de graça a partir de julho do ano que vem. Antes de se reapresentar ao Al Rayyan, algumas semanas atrás, o atleta chegou a visitar o CT do São Paulo, conversou longamente com o Zubeldia e estava super interessado em fechar com o São Paulo. Não será por agora. Antes de mudar de assunto, só contar alguns bastidores do São Paulo na Libertadores. 39 milhões e 600 mil reais arrecadados apenas com prêmios pagos pela Conmebol ao longo da participação na Libertadores desse ano. Já o confronto contra o Nacional ficou marcado pela quebra de 65 assentos. Torcedores do time uruguaio quebraram esses assentos e começaram a atirar lá embaixo. Essa conta será repassada ao Nacional. Vou contar uma história escabrosa que envolve o Corinthians. O Timão acaba de fechar a contratação de um lateral esquerdo de 17 anos chamado Reginaldo. Contrato de 3 temporadas, ele chega para jogar no Sub-18. E aí, tudo bem. Atleta que vem do 15 de Jaú, onde era reserva. Só 33 minutos em campo, 2 partidas na atual temporada. Beleza, ainda dá para relevar. Mas... porém, contudo e todavia, o pessoal do GE descobriu que esse atleta, o Reginaldo, novo lateral esquerdo do Sub-18 do Corinthians, era, até o ano passado, goleiro. Pois é, né? Esquisita a história. O Corinthians informou que o contratou depois de um período de testes. Nesses testes, o Reginaldo tirou nota 5 para a parte técnica e tática e nota 6 para os quesitos físico e comportamental. O GE chegou a conversar com o Claudinei Alves, que é o gerente das categorias de base do Corinthians, e ele afirmou que nem sabia que em algum momento da carreira o Reginaldo chegou a ser goleiro. Já o pai do atleta defendeu o jogador afirmando que ele é tão bom que pode exercer diversas funções dentro de campo, incluindo goleiro, lateral, entre outros. Só para completar, o GE também descobriu que o campo da assinatura para a contratação desse atleta, que seria feito pelo coordenador de captação, o Sandro Silva, alguém mais importante para a escolha de qualquer atleta, o Sandro Silva não assinou a contratação desse jogador, levantando ainda mais suspeita de que essa contratação pode ter algo bastante esquisito. Atualizações sobre reforços: o Corinthians ainda não anunciou Héctor Hernandes e José Martínez. O Héctor precisa adquirir mais condicionamento físico. O José Martínez discute últimos detalhes de uma questão financeira com o Philadelphia Union. Sobre as tratativas com o Arthur Cabral, sigo na mesma apuração de ontem. Não há capacidade financeira para o Corinthians de comprar um atleta que custa 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quem sabe às 7 da noite, durante o programa do Nicola, a gente não traz mais atualizações. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comente sobre o que quiser também. Tchau!